Rapaziada, é um absurdo. Vocês viram o que o Abel Ferreira disse antes da partida importante para o Flamengo contra o Palmeiras? É um absurdo. É um baita de um treinador fazendo uma história massa no Palmeiras. Só que vou nem falar muito, não. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Antes tem aqui um corte do Rogério Ceni também, falando sobre o Flamengo, que faz contexto com que o Abel vai falar também. Vamos ver aqui. Tem um corte do Vini Casagrande com as informações de reforços no Flamengo, importante também para as próximas partidas aí do Flamengo. Olha só o que o Rogério disse, depois a gente vê o que o Vene e o Abel falaram. Não ganha há muito tempo, mas vai voltar a ganhar. Pode ser que não seja esse ano. Mas a tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Estou falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, uma hora acontece. Se eu disser para você que é do dia para a noite, não foi. Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história. Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem dois times no momento que eles destoam dos demais, que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, assim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. Combinado? Vamos para as informações. Antes eu vou trazer um levantamento aqui feito pelos colegas do GE que eu achei bem interessante. Após o jogo contra o Botafogo da Paraíba, Felipe Luiz se tornou o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. E eles fizeram até um ranking aqui, cara. Porque o Felipe Luiz, quando ele botou o volante João Alves, que eu gostei bastante, eu gostei do João Alves, bom jogador, mostrou personalidade, ele acabou empatando com o Tite e Domenech Torrent nesse levantamento aí desde 2019. E o treinador que mais utilizou a base desde então foi Rogério Ceni, cara, seguido de Dorival Júnior. Vamos lá, Rogério Ceni, 19 jogadores da base utilizados, Dorival Júnior, 16 jogadores utilizados, Abel Braga, 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz, 14, Paulo Souza, 12, Vitor Pereira, 11, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, 9 e Renato Gaúcho, 8. De fato, o Renato Gaúcho nunca foi um treinador que, assim, que gosta bastante, marcado por utilizar jogadores da categoria de base. Mas fica aí a curiosidade, repito, o levantamento feito pelos colegas do GE. Outra informação, galera, nesse domingo o Flamengo encara o Palmeiras. Eu até soltei isso aqui ontem, cara. Deixa eu pegar no meu Twitter aqui, informação sobre ingresso para o jogo contra o Palmeiras para a torcida do Flamengo, no caso, a torcida visitante. Vamos lá, informação sobre ingresso para a torcida do Flamengo no duelo com o Palmeiras. O Palmeiras disponibilizou 1.700 ingressos para o setor visitante, para a torcida do Flamengo, e o valor é de R$ 170 inteira. O Flamengo comprou toda a carga desses ingressos e vai vender para sócios torcedores e também para o Nação Sem Fronteiras. Fica aí a informação. E quem não deve comparecer a esse jogo é a dupla de volantes do Flamengo, Alan e Pulgar. Hoje, pela manhã, até perguntei para uma pessoa do Flamengo, perguntei aí, alguma chance de Alan e Pulgar voltarem no domingo? Aí essa pessoa do Flamengo apenas respondeu, chance quase zero, Vene. Eu não vou descartar, mas é muito difícil de ter esses dois aí na lista de relacionados contra o Palmeiras, o que para mim enfim, lamento demais. Eu não lembro a última vez que o Flamengo conseguiu encarar o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, enfim, com o time completo. Não lembro mesmo. Lembro até uma vez que por conta, enfim, a garotada foi até o jogo que o Hugo Souza se destacou muito. Lembra que ele era, sei lá, a quarta opção, acabou sendo titular e jogou muito com a camisa do Flamengo diante do Palmeiras, enfim. A lamentar. E tem ainda o Wesley, né? A ausência do Wesley, que está suspenso também. Vida complicada para o técnico Felipe Luiz nesse jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro. É uma final, gente, é uma decisão. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vai ficar 7 pontos na frente do Flamengo.
e a gente está falando de um campeonato que vai ser extremamente disputado, 7 pontos da frente, significa muita coisa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Palmeiras vive um bom momento. O ideal seria o Flamengo chegar à parada do Super Mundial líder ou muito próximo do líder, no caso, o Palmeiras atualmente. Vamos agora para as informações de mercado, galera. Atualização sobre João Félix. E para aqueles que gostariam de ter o português no Flamengo, a informação não é boa, a notícia não é boa. Ontem, José Boto teve uma reunião com o João Félix e o empresário dele por videoconferência. E nessa reunião, os dois agradeceram muito o interesse do José Boto, o interesse do Flamengo. Dizem que acompanham o futebol brasileiro, que acompanham muito o Flamengo, que jogar no Flamengo poderia ser uma oportunidade maravilhosa, mas nesse momento eles não conseguem dar uma resposta, quero ir para o futebol brasileiro, preferem ouvir outras possibilidades antes de dar uma resposta ao Flamengo. E o Flamengo não tem tempo para esperar nenhum jogador, pelo contrário, o Flamengo quer chegar na próxima janela com tudo bem encaminhado, concretizado, para que o Felipe Luiz tenha os reforços à disposição o quanto antes. Então o Flamengo ouviu isso do jogador, o jogador agradeceu, elogiou o Flamengo, a instituição Flamengo, a grandeza do Flamengo, não só no cenário sul-americano, mas também no cenário europeu. Mas nesse momento o jogador prefere ouvir primeiro outras possibilidades na Europa a aceitar nesse primeiro momento vir para o futebol brasileiro. Lamento, eu confesso para vocês que eu estava, digamos, animado com a chegada do João Félix ao Flamengo, embora muita gente entenda que não é um jogo bacana, entre aspas, jogador preguiçoso. Eu discordo, é um jogador com muita qualidade, mas enfim, vamos ver agora qual será a opção do técnico, do diretor José Boto, para reforçar o elenco na próxima janela de transferência. Outro jogador que teve o nome mencionado aí pela imprensa argentina no Flamengo nas últimas horas, Ezequiel Barco. Inclusive esse nome estava naquela lista que vazou aí de jogadores monitorados do Flamengo. E não é a primeira vez que ele tem um nome vinculado ao Flamengo como possível reforço. Lembrando que Ezequiel Barco, argentino, tem 26 anos atualmente, um ponta, ele atua de ponta, faz sentido o Flamengo ter interesse num jogador como esse, pela posição, porque o Flamengo está atrás de pontas. E ele é cria do Independiente da Argentina, passou pelo Atlanta United, inclusive ele jogou com o Luiz Araújo no time da MLS, jogou lá. Ele começou no Independiente, chegou ao Atlanta United em 2018, só foi sair em 2021. Depois ele foi emprestado ao River Plate por 2 temporadas, comprado pelo River Plate. Aí na temporada 2024 jogou pelo River Plate como jogador do time argentino mesmo. E depois ele foi transferido para o Spartak da Rússia. Inclusive 35 jogos, 14 gols, 9 assistências. Os números chamam muita atenção. Eu particularmente gosto muito desse jogador. Acho um baita jogador. Jogou Sul-Americano Sub-20 em 2017, Mundial Sub-20 em 2019, Olimpíadas de 2020, um jogador que tem muita qualidade de fato. E aí eu procurei o Flamengo para ouvir. E aí procede. É um nome que agrada muito, sim, José Boto, a diretoria do Flamengo, mas eu vou até ler aqui o que a pessoa disse na íntegra. O Barco é um amor antigo nosso, Venê, mas o Spartak pagou 15 milhões de euros um ano atrás. Como que a gente vai tirar esse jogador de lá? Não temos valor ainda para investir assim. Não tem como gastarmos 18, 20 milhões de euros para contratar esse jogador de 26 anos. Então é um nome que agrada muito, mas é uma negociação muito difícil. Venê, tem negociação? Pelo visto não, pela resposta dessa pessoa do Flamengo, não tem negociação em andamento, mas de fato é um nome que agrada e não tem como não agradar, né? Porque estamos falando de um baita jogador. Diz aí, torcedor, queria ver o Ezequiel Barco no Flamengo? Pode comentar à vontade, tamo junto. Bora dar uma olhada então no que o Abel tá falando aí, né, nas partidas. E o Flamengo enfrenta o Palmeiras agora, né? Nunca se olha para baixo, nem se olha para cima. Onde é que estás? É nos olhos. É o que vamos fazer hoje com o nosso adversário. Nem sabia disto. Foi ler depois. É nos olhos deles. Quando nos vamos cumprimentar, é nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a mesa. É nos olhos deles. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos deles. Vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Serve por servir. Não combinei contigo. Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isto que vamos fazer hoje. Lá dentro competir,
com as nossas armas, com a nossa humildade nos olhos deles. Rapaz, o cara é arrogante, tem pavio curtíssimo, mas o cara sabe movimentar o time dele, o cara sabe conduzir, gerenciar o time dele como poucos, viu? É soberbo, sim, dá a resposta, não gosta de ser confrontado, mas o Abel Ferreira, ele sabe tirar o time dele da zona de conforto. Não é fácil ficar tanto tempo assim num clube só, desde 2020, 5 anos já de Palmeiras. Cara é diferente, temos que admitir. O Flamengo tem interesse na contratação do argentino Barco, diz o jornal. A TNT Sports traz a Argentina, né? Traz essa informação. E o Ezequiel Barco, ele foi carrasco do Flamengo em 2017, né? Na Sul-Americana, final da Sul-Americana. Na atual temporada, ele tem 35 partidas, 14 gols e 9 assistências, ou seja, 23 participações em gols em 35 partidas, rapaz. É muita coisa, hein? Muita coisa. O ponta tem 1,67 m, 26 anos, passagem pela seleção argentina de base, né? Ele foi carrasco do Flamengo em 2017 aí, contra o Independente, né? Flamengo Independente pela final da Sul-Americana de 2017. O primeiro jogo foi lá na Argentina, 2-1 para eles, e na final o Paquetá, no jogo de volta, né? O Paquetá abriu o placar, mas teve um pênalti ali e o Barco, Hernan Barco não, o Ezequiel Barco marcou para eles, né? Na ocasião ele era novinho, né? Tinha 18 anos, se eu não me engano. Tem 8 anos isso aí, tem 17 para 18 anos, pegou a responsabilidade e bateu o pênalti na final contra o Flamengo. Personalidade absurda, né? E aí surge essa informação do jogador aí, revelado pelo próprio Independente, né? Deixou aí o Independente em 2018, foi para o Atalanta, depois voltou, foi emprestado aí pro River Plate e depois foi pro Spartak Moscou da Rússia. Tá, então. Flamengo assina a renovação de contrato com o Pablo Lúcio, né, até 2030. Meia aí do Flamengo, tinha contrato até dezembro de 2027, mas o Flamengo, sabendo que vai ser assediado no sentido de ter clubes aí interessados no jogador, já se antecipa e já renova o contrato com o Pablo Lúcio, volante aí, volante não, meia, né? Até 2030, tá? Outro meia argentino, alvo do Flamengo recentemente, em 2022, o Enzo Fernandes, que está no Chelsea, falou sobre o Flamengo, né? Abre aspas, um time pelo qual eu estava perto de jogar, o Flamengo. Só que eu escolhi o Benfica porque queria jogar a Liga dos Campeões. Contou o meia em entrevista ao jornalista Gaston Edu. Na sequência, ele avaliou a decisão, né? Ele disse que tomou a decisão certa na opinião dele. Que pena pra ele que não veio pro Flamengo, né? Que pena pra ele. Bom, o Flamengo acertou com o Zico, não é segredo pra ninguém. E aí o tempo de contrato, salário e tudo mais. O Zico vai ter contrato até dezembro de 2027. Tem o contrato até dezembro de 2027. Agora o Flamengo receberá fixo o valor mensal de R$200 mil, mas pode chegar a R$400 mil. Isso porque o acordo prevê bônus variáveis, né, de até 200 mil, segundo o Mundo da Bola Flamengo, né? E aí 50% desses 200 mil, 50% é receita líquida proveniente de produtos, serviços e experiências vinculados ao embaixador, mais 50% de receita líquida em relação a patrocínios ou publicidades relacionadas ao programa Resenha Rubro-Negra com o Galinho, que será na Flamengo TV, né? Achei importantíssima essa vinda do Zico aí, né? Fechando com o Flamengo. Atlético Paranaense avalia a contratação de Pablo, zagueiro do Flamengo, que está perto de completar 33 anos. É herança do Paulo Souza, né? Herança do Paulo Souza, que pediu a contratação do Pablo aí na época. Recebe uma grana, sei lá, por volta de 700, 800 mil reais. E aí,
o Atlético Paranaense segunda divisão não tem como pagar esse salário. E aí surge essa possibilidade do Flamengo arcar com 50%. Ah, mas vai pagar 50% de salário pro Pablo para ele jogar em outro clube? Primeiro, o Atlético Paranaense está na segunda divisão, não tem como pagar esse salário e não joga contra o Flamengo porque já foi eliminado também da Copa do Brasil, né? Ou tô falando o M aqui. Vamos ver os classificados. Copa do Brasil, mas o Atlético Paranaense já foi eliminado, se eu não estou enganado, né? Mas aí o Flamengo paga integral, por que não pagar metade, né? Seria melhor para o Flamengo, o Atlético Paranaense não foi eliminado, tá ainda. Mas pode cair contra o Flamengo, mas jogar contra o Pablo, pelo amor de Deus, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, CRB, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco. Rapaz, o Retrô eliminou o Fortaleza, né? O CSA eliminou o Grêmio e o CRB eliminou o Santos de Neymar ontem. Rapaz, tá pegado, né? Mas enfim, sobre o Pablo, cara, negocia, paga 50%, nem que joga contra o Flamengo na Copa do Brasil, não tem problema não. É melhor do que pagar integral, paga 50%, se livra de 400 mil e alivia 400 mil de salário para uma contratação. Até o final do ano pagando, melhor coisa, na minha opinião, né? Temos aqui a situação do Flamengo que enfrenta o Palmeiras fora domingo e o Flamengo volta a jogar fora de casa depois de 4 partidas, né? O Flamengo venceu o Bahia no Maracanã por 1-0. Depois enfrentou o LDU e ganhou de 2-0, empate em 0-0 contra o Botafogo e a vitória contra o Botafogo na Paraíba por 4-2. E aí viaja amanhã, no sábado, para enfrentar o Palmeiras no domingo lá no Allianz Parque. Já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.